No Giro Ambiental dessa semana, a gente vai falar sobre um tema que é pertinente a todos os dias da nossa vida ultimamente, que é o aquecimento global. E a gente ainda vai ter que falar muitas e muitas vezes para esclarecer, para pensar novas possibilidades para tornar o planeta um planeta habitável para nós e para gerações futuras. E quem vai esclarecer para a gente hoje um pouco mais sobre o tema é a pesquisadora Ana Ávila, do CEPAGRE, aqui de Campinas. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Ana. Tudo bom? É um prazer estar aqui. Ana, eu sei que esse tema ele é quase um tema assim corriqueiro, cotidiano na nossa vida, mas eu queria que você explicasse, começasse explicando o que é o aquecimento global. Então, o aquecimento global, de forma geral, ele é o que faz essa mudança nas condições, do clima e também de vários outros setores. O que que acontece? Nós temos os gases que estão presentes na atmosfera em uma quantidade normal, que é o aquecimento natural do planeta. Isso faz com que nós tenhamos a temperatura média global em torno de 15 graus. Média, né? Pegando todas as áreas geladas e áreas mais quentes, desérticas, nós temos essa temperatura média de 15 graus. O aquecimento natural do planeta faz com que nós tenhamos a temperatura em torno de 15 graus, e é isso que faz essa vida que nós conhecemos, né? Tanto dos rios, das águas, enfim, tudo como nós conhecemos. Acontece que determinados gases, como CO2, principalmente, em uma quantidade na atmosfera maior do que o natural, e isso é provocado pela emissão desse CO2 por ação do homem, né? Sobretudo a queima de combustíveis fósseis, desmatamento, faz com que nós tenhamos um aumento desse elemento na atmosfera, lá na alta atmosfera, né? Então, o que que acontece? Esse elemento, ele faz com que haja um desequilíbrio na temperatura do planeta, ou seja, a radiação solar, que é a grande fonte que aquece a superfície terrestre, aquece a atmosfera, ela deve sair de volta, né, para o espaço, né? E isso nós teríamos então um balanço é, da temperatura do planeta, que é o que nós conhecemos, né? Quando há esse desequilíbrio, significa que nós temos a mesma quantidade de radiação solar chegando na superfície, aquecendo, e ela deve ser emitida de volta para o espaço em forma de radiação de onda longa ou infravermelho. Só que o que que acontece? Quando esses elementos presentes na atmosfera de forma exagerada, há um desequilíbrio. Então, esse calor que deveria voltar para o espaço, ele fica retido. Então, por isso que quando a gente fala em aquecimento global, a gente compara o efeito estufa, né? Que é um efeito estufa, que é um cobertor na atmosfera, que faz com que o calor ele fique retido de uma forma anormal, né? Então nós temos um desequilíbrio, esse balanço ele fica desequilibrado. Então a quantidade de radiação que chega, ela deveria voltar para o espaço, mantendo o equilíbrio do planeta. Isso não acontece. E como esses gases eles são de longa vida, o que que acontece? Eles vão ficando armazenados na atmosfera. E com isso, esse calor vai aumentando progressivamente ao longo dos anos. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, de um dia para outro, mas devido à permanência desses gases e o acúmulo deles, a gente vai tendo esse desequilíbrio no planeta e esse aumento das temperaturas médias globais. Ana, e essa média global de 15 graus, ela foi estabelecida no período pré-industrial? Sim, exatamente. Tudo quando a gente compara, né? Quando a gente fala do aquecimento global, a gente leva em consideração os dados, né? Medidos na era pré-industrial.
Então, é cientificamente comprovado, né, esse efeito desses elementos na atmosfera, né? Esses gases na atmosfera, eles interagem, fazendo com que haja esse bloqueio da radiação solar, e isso aconteceu, sobretudo, aí após a Revolução Industrial, com a extração, do petróleo, a queima de combustíveis fósseis, né, os gás, né, carvão, usado para o aquecimento, e também o uso do petróleo, né, que ele vem fazendo e trazendo esse desenvolvimento econômico ao longo dos anos. Então, nós fomos usando esse petróleo, fazendo essa queima, né, e com isso a gente compara sempre a esse período pré-industrial. E lá em 72, né, acho que foi a primeira grande convenção que se discutiu isso em Estocolmo, já falavam que era necessário algumas mudanças, né? A gente conseguiu evoluir alguma coisa de lá para cá? Então, é um desafio muito grande, porque quando, inclusive a palavra, né, mudanças climáticas, a gente pensa que é uma coisa muito para frente, para o final do século, e é um desafio muito grande em todos os aspectos. Sobretudo os aspectos políticos que tomam as medidas, as políticas para evitar que a gente continue emitindo esses gases na atmosfera de forma desenfreada, né? Então, os países que mais poluem, né, Estados Unidos, China, eles não tomam medidas que deveriam ser tomadas, né? Então, com isso, eles continuam emitindo numa quantidade muito grande, mas alguns países, sim, têm feito, né, medidas para evitar essa emissão, né? Inclusive o Brasil tem tido políticas, né, no sentido de reduzir a emissão de CO2. Um dos principais emissores, né, do CO2 no Brasil é a questão do desmatamento. Os incêndios também, eles favorecem muito essa questão, né? Os incêndios, eles têm sido muito provocados pelo homem, né? E com isso, os incêndios, eles queimam a floresta, queimam o cerrado, a vegetação. Então, esse processo de eliminar a vegetação, sobretudo árvores, e todo esse recurso natural, ele faz com que a gente tenha tudo que o CO2 que ele é armazenado, né, nas árvores, ele nas plantas em geral, ele acaba indo para o espaço. E existia uma data limite que se falava sobre a capacidade de autorregulação e regeneração do planeta. Ainda se fala nessa questão da data para a gente conseguir reverter esse quadro? Olha, a questão da data, ela ao longo dos anos, né, no painel intergovernamental de mudanças climáticas, a ciência vai mudando e vai se aperfeiçoando, se ajustando. Então, a grande questão hoje é o limite de temperatura, fazer com que a temperatura média do planeta não aumente a mais de 1,5 graus. Né? Então, os cientistas afirmam que até 1,5 graus a gente consegue equilibrar o planeta, porque a grande questão é o que acontece depois, né? Esses desastres, esses eventos extremos, que é o que a gente está vendo acontecer no mundo inteiro de uma. Ana, para a gente encerrar, quais seriam as medidas, as ações que sequestrariam esse carbono excessivo, esses gases de efeito estufa da atmosfera? Bom, a grande questão é a gente cessar essa emissão dessa forma desenfreada que vem acontecendo. E isso é uma questão dos países, né, mais ricos, mais emissores, né, e a grande questão é cessar a emissão de gases do efeito estufa, e cada vez mais, por exemplo, tratar da questão, por exemplo, da transição energética, que é um fator muito importante discutido, né? A questão da agricultura também, formas, manejo agrícola de forma mais sustentável, né? Reduzir, por exemplo, o desmatamento.
desmatamento, as queimadas. Então, são fatores, a questão da urbanização também, a questão do transporte, né, que é um desafio também muito grande, que a gente tem uma emissão muito grande, né, inclusive, por exemplo, aqui em Campinas, um dos maiores emissores, né, porque nós temos um aeroporto, né, internacional, né, então a gente tem esse impacto, que determinadas questões são mais desafiadoras, né? Mas algumas já são possíveis e são medidas já para serem feitas, mas é um desafio, infelizmente. Ana Ávila, pesquisadora do CEPAGRE, muito obrigada pela sua participação aqui no Giro Ambiental. Obrigada a você, é um prazer sempre estar aí falando desse tema tão importante. Com certeza. E para você que nos assiste, continue que agora é a hora daquele giro ambiental pelas principais notícias do Brasil e do mundo. Os incêndios podem ter degradado cerca de 9% da vegetação do Pantanal nos últimos 5 anos, segundo estimativa da rede MapBiomas. De acordo com o levantamento, a área degradada pode variar entre 800 mil e 2,1 milhões de hectares. O estudo mostra que, apesar de o bioma conviver com o fogo, existem áreas que são sensíveis aos incêndios. A iniciativa, que reúne organizações não governamentais, universidades e empresas de tecnologia para monitorar o uso da terra no país, lançou no último dia 5 uma plataforma sobre a degradação das áreas florestais. Os dados, mapas e códigos produzidos são de consulta gratuita. São consideradas áreas degradadas as regiões que não foram completamente desmatadas, mas que sofrem alterações significativas da composição biológica. Entre os fatores considerados pelo MapBiomas estão o tamanho e nível de isolamento dos fragmentos florestais. Além disso, a frequência das queimadas, invasão por espécies exóticas e o pisoteio por rebanhos são considerados. O mês de junho deste ano teve a maior média de área queimada no Pantanal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, registrada desde 2012 pela série histórica do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais do Departamento de Meteorologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em apenas 30 dias, o fogo consumiu mais de 411 mil hectares do bioma. Na média histórica, o Pantanal costuma queimar pouco mais de 8 mil hectares. A Polícia Federal está investigando a origem do fogo em algumas situações. Segundo a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, 85% dos incêndios ocorrem em terras privadas. Em janeiro, o maior navio de cruzeiro do mundo saiu do porto de Miami, nos Estados Unidos, para sua viagem inaugural de 7 dias. A construção do Icon of the Seas custou à empresa Royal Caribbean 2 bilhões de dólares. Ele tem 18 decks, 7 piscinas e mais de 40 restaurantes, bares e lounges. O navio tem 365 metros de comprimento, 35 metros a mais do que a altura da Torre Eiffel. Ele é cerca de 5 vezes mais longo que o Titanic. As vendas de passagens para navios de cruzeiro em 2024 atingiram níveis recordes. As projeções indicam que, até o final deste ano, 360 navios de cruzeiro terão transportado 30 milhões de passageiros, um aumento de 9,2% em relação a 2019, antes da pandemia. Muitas companhias de cruzeiros começaram a divulgar suas credenciais verdes. Mas ativistas defendem que poucas empresas estão reduzindo sua pegada ambiental com a rapidez necessária. Os combustíveis marítimos são variantes dos combustíveis fósseis, geradores de emissões e, por isso, têm alta pegada de carbono. Os cruzeiros também geram consumo particularmente intenso de carbono em comparação com muitos outros tipos de viagens de férias. A emissão média de CO2 por passageiro de um cruzeiro em torno de Seattle, nos Estados Unidos, é 8 vezes maior do que a de um turista que passa suas férias na mesma cidade, em terra, segundo uma análise da ONG Amigos da Terra. E o CO2, que aquece a atmosfera do planeta, não é o único problema causado pelos cruzeiros. Os 218 navios de cruzeiro que operaram na Europa em 2022 emitiram mais óxido de enxofre do que 1 bilhão de automóveis, ou 4,4 vezes mais do que todos os carros do continente, segundo outra análise da Transport Environment.